Olá pessoal, aqui é o professor Bruno com mais uma aula de filosofia para vocês. Bom, hoje nós vamos falar de um filósofo importantíssimo. Ele vai aparecer bastante, pessoal, quando você for estudar filosofia nos conteúdos, tá? Porque alguns temas sempre remontam a filósofos lá atrás. Por exemplo, o tema política é um tema bastante amplo. O tema conhecimento é um tema bastante amplo. Então, quando se fala desses temas, você vai puxar um pouco do que cada filósofo falou ou teorizou sobre esse tema. Então, vai aparecer bastante. Pode parecer repetitivo, mas não. Cada filósofo é abordado diante de uma perspectiva, diante de uma temática, certo? E a aula de hoje é a aula justamente sobre o conhecimento segundo a filosofia grega, principalmente Sócrates. Mas antes de mais nada, eu vou lembrar você, aluno, de baixar aí no portal, no site, o slide referente a essa aula. O slide referente a essa aula, pessoal, para você saber direitinho baixar, é o slide Unidade 3, Tema 2, Parte 1, Sócrates, certo? Vamos explicar para vocês, pessoal. Considerando que você já fez o download aí do seu slide, você pode ver na capa do seu slide aí, unidade 3. Essa unidade 3 é muita coisa, muito ampla. Então a gente dividiu alguns temas em partes, em subtemas, certo? Para ficar mais fácil, para não ficar muita coisa para você, aluno. Então, a unidade 3 diz assim, aí no slide número 1, tá na capa. O homem em sociedade segundo a filosofia grega. Ok? O tema 1 nós já vimos, a filosofia grega, falando da democracia e a importância da filosofia, tá certo? Nós já vimos isso. Agora o tema 2, ele diz o conhecimento segundo a filosofia grega. Então o foco da nossa aula agora, o foco do tema 2, que vai ser em duas partes, é o conhecimento, é a teoria do conhecimento, é a gnoseologia, como a gente chama. Vou explicar já para você. Certo? Então, como você vê no slide aí, o conhecimento segundo a filosofia grega, parte 1, Sócrates. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Nessa parte 1, a gente vai focar no que Sócrates, o grande filósofo grego ateniense Sócrates, considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, ou tem gente que considera ele o maior, o mais importante. O que é que o Sócrates tem a dizer? O que é que ele falou sobre o conhecimento? Como é que se dá o conhecimento humano? Como é que a gente chega à verdade universal? Certo? Como é que a gente chega? Porque para ele acreditava em uma verdade absoluta, uma verdade universal que vale para todos. Só existe uma. A gente precisa acessá-la. Quando a gente acessa essa verdade, é o ato de conhecer, é o conhecimento, certo? Então, vamos lá, eu só fiz explicar para você não ficar confuso, tá? Mais uma vez, o tema 2, conhecimento, está dividido em duas partes. Essa aula é a parte 1, Sócrates, e a parte 2, a gente vai falar do Platão e do Aristóteles. Vamos concentrar no Sócrates. Mas, antes de mais nada, vamos aqui para o quadro, para essa exposição introdutória aqui. Veja comigo aqui agora, deixando só um pouquinho o slide de lado aí, por enquanto. Então, vamos ver aqui, tá, pessoal? Eu já expliquei para vocês aqui, né? Qual é o foco dessa aula, o conhecimento para Sócrates. Então tá aqui, ó, Sócrates e o método socrático. Pessoal, quando a gente fala de método, a gente fala de quê? Um meio, uma estratégia para se chegar a algum objetivo, é um método. Então, qual era o método que o Sócrates acreditava ser o método mais confiável para se chegar ao conhecimento, para se chegar à verdade? Ele vai chamar de método socrático. A gente chama de método socrático, na verdade. Vamos entender, né? Qual é o foco, nos slides a gente vai explicar melhor para você. Então, bem aqui, ó, não sei se vocês conseguem focar aqui direitinho. Então, vamos ver aqui a questão do conhecimento, tá? Nos slides o professor vai explicar melhor, vou explicar melhor para vocês aí. Mas o foco para você ver, você entender o resumo do que a gente vai estudar aqui nessa aula. Primeiro quadradinho aqui que a gente vai marcar, gnoseologia, né? Essa palavra, gnoseologia, ela significa justamente teoria do conhecimento, né? É a parte da filosofia, a gente vai ver, é um ramo da filosofia que se preocupa em questionar, indagar sobre o ato humano de conhecer o mundo.
Será que a gente conhece o mundo como ele é mesmo? Será que a gente está sendo iludido? Qual é a forma mais aproximada de conhecer o mundo? Né? A gente chama isso de teoria do conhecimento ou gnoseologia. Também vamos estudar quem foi Sócrates. Eu já falei um pouquinho aqui, mas uma biografia bem rápida de quem foi Sócrates de Atenas. Por que ele é considerado tão importante assim? Tá? Quadradinho 3. Como se dava o conhecer para Sócrates? Como é que o Sócrates considerava o método mais apropriado para a gente chegar ao conhecimento, para chegar à verdade? E aí eu separei duas frases importantíssimas. Lembrando aqui para vocês que essas frases não foram escritas por Sócrates, não. Cuidado, ele não escreveu nada. Mas, professor, então como é que eu sei? Porque pessoas que viviam com ele, discípulos, alunos, o Platão, por exemplo, que era um aluno dele, escreveu tudo o que o Sócrates falava, né? E outras pessoas comentavam sobre ele. Alguns falavam mal e outros falavam bem, né? Então, uma frase conhecida, atribuída a ele aqui: conhece-te a ti mesmo, a importância do autoconhecimento, né? A outra, só sei que nada sei, que é fundamental. A gente vai explicar melhor depois, ó. Só sei que nada sei. Está reconhecendo que para se chegar ao conhecimento, para se chegar à verdade, a gente tem que reconhecer primeiro a nossa ignorância, ser humilde e buscar o conhecimento, certo? Aqueles que acham que já sabem de tudo, não buscam mais nada. Ficam sem conhecer a verdade. E o método socrático que vamos estudar, vou explicar a ironia, a maiêutica e 3 pontos fundamentais aqui embaixo. A importância de uma verdade universal, absoluta. A importância do diálogo para o Sócrates, a importância da dialética socrática. Quer dizer, a filosofia não é feita escrita em papel, para ele não escrevia livros nem nada. Era aqui no papo, ó, papo reto, conversa. Ele chegava nas ruas de Atenas e conversava com as pessoas, buscando chegar ao conhecimento verdadeiro, certo? A importância do diálogo. E por fim, aqui está abreviado, tá? DESV, é desvalorização das opiniões particulares, que a filosofia chama de doxa. Quer dizer, para chegar à verdade, não se pode se considerar só as opiniões particulares, porque cada um vai ter a sua. A verdade só é uma para Sócrates. Então, aqui é uma geral para você já ficar assim, meio que já se preparando para a aula, tá? Então, vamos lá para os slides e a gente vai marcando aqui. Então, voltando aos seus slides que você baixou aí, tá, pessoal? Vamos passar agora para o slide número 2. Os slides estão todos numerados para facilitar para você. Então, número 2 aí, aquela reflexãozinha que eu sempre trago, né? Está aí uma frase atribuída ao Sócrates. Lembrando mais uma vez que ele não escreveu nada. Isso aí é a frase atribuída a ele de pessoas que conviveram com ele. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Mais uma vez, sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Ok? Então, eu vou deixar vocês pensarem aí. E já vou antecipar para vocês que isso é a base da filosofia dele. Essa humildade. Essa questão de reconhecer que eu não sei tudo, reconhecer que eu ainda tenho muito a descobrir, muito a conhecer, assim eu me torno humilde para buscar conhecer cada vez mais até chegar numa verdade, certo? É essa humildade. Por quê, pessoal? O que significa ignorância, né? Tem gente que confunde, né? No nosso regionalismo, a gente costuma dizer que ignorante é aquele que é bruto, né? Aquele que fala grosso, aquele que é meio mal educado. Mas, na verdade, a palavra ignorância vem do verbo ignorar, que é não conhecer alguma coisa. Certo? Então, essa é a base da filosofia do Sócrates. Por isso que ele diz, só sei que nada sei. A partir daí, ele foi considerado o homem mais sábio de toda a Grécia na época. Porque ele reconhecia isso. Ele reconhecia que não sabia de tudo, enquanto outros achavam que sabia de tudo, mas na verdade nem sabia de muita coisa. E isso é a base da filosofia dele. Vamos para frente.
Slide número 3, se liga na apostila. Você pode acompanhar também na sua apostila aí, tá? Eu sempre trago para vocês os trechinhos aí da apostila. Então, ele está referenciando para você aí na página 70, justamente onde começa aqui o tema, tá? Justamente ele está explicando o que é que esse tema vai tratar. Então, nesse slide 3, você pode ler pelo slide ou pela apostila, comigo aqui, tá? Vamos lá? Pode ser no slide mesmo. Neste tema, você vai estudar 3 concepções de conhecimento: a socrática, a platônica e a aristotélica. Pretende-se mostrar como os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles explicam o que cada um entende sobre o que é conhecer. Então, pessoal, ele está mostrando aí as esculturas aí dos 3 filósofos. Ó. Esses 3 filósofos são os filósofos mais importantes da filosofia grega no chamado período clássico ou antropológico, certo? E o Sócrates, ele começa esse processo, ele está bem no meio aí, na verdade, tá vendo? Então, ele está mostrando que nesse tema, ele vai mostrar o que é o conhecimento para cada um deles. Mas, como eu já falei, nessa aula, parte 1, a gente vai falar só do Sócrates mesmo, por enquanto. Então, está aí no slide 4, parte 1, o conhecimento para Sócrates. Vamos lá, né? Primeiro, no slide 5, nós temos aí a designação de gnoseologia pelo dicionário. Dando os créditos aí, né, o dicio.com.br, a gente tirou desse site aí. Então, vamos ver o que é que esse dicionário fala, o que é gnoseologia, né, para a gente já entender, para depois chegar no Sócrates. Gnoseologia, teoria do conhecimento humano, teoria que se volta para uma análise reflexiva acerca da origem, natureza e essência da ação cognitiva, do ato de... Então, para resumir, pessoal, é uma análise reflexiva, é um questionamento, é uma teoria sobre o processo de conhecer do ser humano, certo? Gnosis, logia, logos, teoria do conhecimento, tá bom? Então, é essa parte da filosofia que a gente está estudando nesse tema aqui, ó. É isso que ele está falando, teoria do conhecimento para esses 3 filósofos e agora Sócrates. 6. Vamos conhecer um pouquinho do Sócrates, né? A gente já pode ir marcando aqui no quadro, gnoseologia já foi, e agora a gente vai ver quem foi Sócrates. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui. O mais importante são as suas ideias, pessoal. O mais importante são as suas ideias, mas a gente tem que entender quem foi o cara também, né? Então vamos lá. Aí ele mostra o nascimento, né? Nasceu aproximadamente 470 a.C. na cidade de Atenas e morreu em 399 a.C. na cidade de Atenas. Ele era filósofo, mas lembrando que o Sócrates ele vem de uma origem bem humilde, tá, pessoal? Ele não era rico, poderoso, com terras que podia viver da ociosidade para filosofar, não. O Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira, certo? E ele fez vários serviços até se tornar um filósofo depois, certo? Com a maturidade. Principais interesses dele, a ética, ele vai discutir muito sobre a parte da ética, a epistemologia e a gnoseologia, né, a teoria do conhecimento, e a virtude. O foco do Sócrates, pessoal, era o ser humano. Era tentar entender o que é o ser humano, né? Como é que ele conhece o mundo, o que é a verdade, tá? Ideias notáveis. Eu já coloquei aqui no quadro, né? A ironia e o método socrático, que a gente vai explicar já já. E as principais obras? Não deixou nada escrito. A obra que o Sócrates deixou foi através do impacto que ele gerou na sociedade grega daquela época. Bom, pessoal, acompanhando mais esse slide aí da biografia, bem rápida sobre o Sócrates, né? Vamos ler o que está lá embaixo para a gente concluir essa parte, tá? Pouco mais se sabe acerca de sua vida, para além de que participou na Guerra do Peloponeso e foi condenado à morte sobre a acusação de impiedade e de corromper a juventude. Também se sabe pouco acerca do seu pensamento, embora seja a figura central de muitos diálogos de Platão, uma vez que é difícil diferenciar o Sócrates histórico da personagem platônica. Pessoal, então, para resumir, vamos lá. O Sócrates, como eu falei, ele vem de origem bem humilde, faz vários serviços, participa de guerras e tudo mais, trabalha como artesão ajudando seu pai, e lá na maturidade ele começa a andar nas ruas de Atenas, fazendo filosofia de um jeito bem
com base no diálogo mesmo, sem escrever nada, batendo papo com as pessoas, chamando as pessoas para discutir sobre temas que parecem fáceis, mas na verdade são complexos, sobre o homem, sobre a virtude, sobre o belo, sobre política, sobre ética, sobre conhecimento, enfim. Ele fazia o papo com as pessoas nas ruas, tá? Usando o seu método até chegar à verdade. Ele atraiu muitos seguidores, muitos alunos, mas atraiu muitos inimigos, porque muitas dessas pessoas passaram a seguir Sócrates e usaram o método de Sócrates para questionar as autoridades da época. E muitos poderosos acharam isso perigoso para o seu poder e humilhante também, porque colocava algumas pessoas que se achavam demais num degrau abaixo. E aí o Sócrates, por fim, ele foi condenado à morte pelo poder dos atenienses na época. Foi condenado à morte por duas acusações: corromper a juventude e negar os deuses, tá? Impiedade em geral. Mas na verdade ele não fez nada disso, tá, pessoal? Ele não corrompia a juventude, porque na verdade ele ensinava as pessoas a ter um espírito crítico questionador. E isso era perigoso para os poderosos, até hoje, tá? E também ele nunca negou os deuses, pelo contrário, ele acreditava naqueles deuses gregos, tá? Então eles criaram esses argumentos para poder condenar o Sócrates e tirar ele de circulação. E ele foi condenado à morte em 399 a.C., a tomar um veneno chamado cicuta, certo? Professor, então como é que a gente sabe disso? Por causa do Platão, que era aluno dele, e o Platão, quando vai escrever seus textos, escreve em forma de diálogo, sempre colocando Sócrates como personagem principal, como se fosse o Sócrates conversando com alguém na rua. Sempre é o Sócrates conversando com alguém, nos livros do Platão. E outros também falavam do Sócrates, então é por isso que a gente sabe sobre ele, tá? Vamos para frente? Já entendemos quem foi Sócrates, vamos para frente. E slide número 7 tem mais uma frase aí, né? Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Certo? Mais uma vez, é uma frase atribuída a ele não escreveu nada, tá? Então, aquela questão da humildade de reconhecer a ignorância, né? No slide 8, você deve estar estranhando por que eu coloquei essa foto aí. Essa foto aí, pessoal, está ali o nome ali, é do Oráculo de Delfos. São as ruínas do antigo Oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. O que era o oráculo? O oráculo era o local onde as pessoas se reuniam para consultar lá uma sacerdotisa, um sacerdote, para ler o seu futuro, para poder fazer uma previsão de alguma coisa. Enfim, era como se fosse um templo místico religioso ali. Eles davam ali uma pista sobre o seu futuro em forma de enigma, não davam bem mastigadinho não. Enfim, por que eu coloquei isso? Porque na época, pessoas visitavam o oráculo, e o próprio Sócrates, e foi dito que o Sócrates, pelo oráculo foi dito que o Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. E aí, Sócrates ficou intrigado com isso. Eu, o mais sábio? Como é que eu sou o mais sábio se eu digo que eu não sei? Se eu sou humilde diante do conhecimento, se eu reconheço a minha ignorância, como é que eu sou o mais sábio? Depois de refletir, chegou à conclusão de que ele é o mais sábio porque ele é um dos únicos que reconhece isso. E aí ele é sábio por reconhecer que sabe pouco, que sempre precisa buscar mais conhecimento. Então, essa história ficou famosa, né? Entenderam? Vamos para frente. 9. Aqui começa o método de conhecimento dele, tá? Que é bem resumidinho. Você vê aí, ó, uma foto, uma cena de um filme, que eu vou dar a dica já, que fala sobre o Sócrates, para vocês assistirem, se vocês quiserem. Aí você vê o Sócrates de branco ali, o barbudo ali, ó, conversando com as pessoas. Era assim que ele fazia filosofia lá. Para ele é no papo. Nada de livro, nada de blog, nada de internet, nada de gravar, nada. Para ele era no papo aqui, ao vivo, tá? Então, a filosofia dele prezava o diálogo, como você está vendo ali. O diálogo, depois de perguntas e respostas, de ironia e maiêutica, eu chego ao conhecimento verdadeiro. E o slide 10 mostra o filme aí que serve como dica para você. Um filme é um pouco antigo,
mas ele é um filme muito bom do Roberto Rossellini, chamado Sócrates. Se você não encontrar para comprar, para baixar, no YouTube eu acredito que tenha, certo? Então você pode assistir lá o filme Sócrates, se você quiser saber mais. Então, essa imagem 11 aí é um famoso quadro onde mostra como é que foram os momentos finais do Sócrates. O Platão, pessoal, que era o seu maior discípulo, o Platão escreveu um livro chamado Apologia de Sócrates, a defesa do Sócrates. E nesse livro ele conta os momentos finais do Sócrates, né? Que o Sócrates preferiu morrer a fugir. Ele teve a chance de fugir, mas ele não. Se eu fugir, eu estou negando a minha essência. Não, uma vida sem filosofia não vale a pena ser vivida. Então ele preferiu aceitar a morte. Ele mostra aí os amigos chorando e entregando o veneno para ele tomar. E no momento da morte ele está filosofando lá, tá? Então ele é o grande marco da filosofia grega, Sócrates. E agora vamos ver a filosofia mesmo, a importância da filosofia, né? Como se dava a conhecer para ele, para Sócrates. Aí temos algumas características aí. Primeiro, eu já falei, nada escreveu, tá? Ele não escreveu nada. Filosofia no diálogo. Segundo, humildade diante do conhecimento, reconhecer a própria ignorância, como eu já falei. Terceiro, diálogo, a dialética, a importância do papo e da conversa para se fazer filosofia. Quarto, recusa de opiniões particulares. A opinião, cada um tem a sua, a verdade só é uma, tá? Busca de uma verdade universal, absoluta, acabei de falar, e a ironia e a maiêutica. Está faltando explicar só essas duas, para a gente ir para finalizar a aula com questões, tá certo? A gente bota metade da aula teoria, metade da aula questão, tá? Então vamos lá para frente, vamos explicar como é que é esse método para ficar bem explicadinho aqui, vai ficar bem claro. Então, pessoal, tem duas fases, a ironia e a maiêutica. Isso é o método socrático. No slide 13, vamos entender aqui, tá? Vamos lá. Primeiro momento, ironia. Consiste em perguntar simulando não saber. Desse modo, o interlocutor, quer dizer, aquele que está conversando com Sócrates, expõe sua opinião, a qual Sócrates contrapõe argumentos, que o fazem perceber a ilusão de conhecimento. Como é que é isso? Para resumir, o Sócrates chega e exorta a pessoa, convida a pessoa para o papo. Vamos conversar aqui, o que é política para ti? Aí se a pessoa tiver a fim de papear com ele, ele vai, não, política para mim é isso, isso e isso. Aí o Sócrates finge não saber e joga uma pergunta para poder instigar mais ainda a dúvida e colocar a outra pessoa em contradição. Mas será que política não é isso, isso, aquilo? E aí outra pessoa meio que entra em confusão. E o Sócrates não fazia isso para humilhar. Ele fazia isso para os dois irem construindo um conhecimento mais garantido, mais confiável. E se essa pessoa ficasse ali, porque muitos iam embora, os dois iam chegar ao conhecimento verdadeiro juntos do que é política, certo? Então a ironia é essa fase de exortar, convidar a pessoa para o diálogo e fazer perguntas fingindo não saber, certo? Para poder colocar o interlocutor dele em movimento, em questionamento. É isso, certo? Quando essa pessoa consegue aceitar isso, ele começa a debater com Sócrates, começa a debater os dois, e aí essa pessoa consegue dar um clique e consegue realmente chegar a um conhecimento verdadeiro. Aí a gente vai para outra fase, professor, a maiêutica. Tá ali? Vamos ler? Centra-se na investigação dos conceitos. Para tanto, Sócrates faz novas perguntas para que seu interlocutor possa refletir. Portanto, não transmite conhecimento, mas leva o interlocutor a rever criticamente suas ideias e concepções, construindo, a partir do diálogo de si mesmo, um novo conhecimento mais crítico e aprofundado sobre o tema em debate. Então, a maiêutica, para falar a verdade, pessoal, é o quê? A palavra maiêutica do grego vem de parteira, parir, fazer nascer. E o Sócrates usou esse nome maiêutica por quê? Porque a mãe dele era parteira. Aí ele deu um exemplo, olha, minha mãe fazia parir bebês, eu ajudo a parir as ideias.
Então, quando essa pessoa está lá debatendo com Sócrates, essa pessoa começa a instigar seu raciocínio, ele chega um momento que a gente conhece bem, aquele momento quando a gente entende uma coisa e diz assim, ó, entendi. Isso é o momento. Nasceu uma ideia nova. E aí o conhecimento se faz. É assim que é o conhecimento para Sócrates. Detalhe, pessoal. Então, o conhecimento para Sócrates, ele não vem de fora. O Sócrates, ele não traz o conhecimento dele e bota na sua cabeça da outra pessoa também, não. Não, o conhecimento não está fora, ele está dentro de cada um. Quando o Sócrates chama a pessoa para conversar, para fazer o diálogo, ele sabe que o conhecimento está lá. Ele vai ajudar, instigando com as perguntas, a fazer nascer esse conhecimento que já está adormecido dentro da pessoa. Então, por exemplo, eu não estou trazendo conhecimento para você aqui, te colocando na tua cabeça, não. Para Sócrates você já tem, eu estou ajudando a despertar. E aí, quando ele se desperta, nasceu o conhecimento que já estava dentro de você, a maiêutica. Por isso que ele fala da importância de conhecer a si mesmo. Certo? Então, já explicamos, o slide 14, ele está só resumindo aí de forma mais rápida, né? Ironia é o quê, professor? Sócrates formulava perguntas fingindo ser totalmente ignorante, analisando as respostas do seu interlocutor e expondo sua contradição, né? E a maiêutica é o parto das ideias. Sócrates fazia as pessoas tirarem de dentro de si a verdadeira sabedoria. Certo? Então, aqui para o quadro agora, nós conseguimos explicar isso. O que é a gnoseologia, teoria do conhecimento, quem foi Sócrates, e como é o processo de conhecimento dele, a ironia e a maiêutica. E não esqueça, para Sócrates existe uma verdade universal e absoluta. Não é como os sofistas, não. Cada um tem a sua verdade. Não. Cada um tem as suas opiniões particulares, mas a verdade só é uma. E ela é através do diálogo, certo? Com a ironia e a maiêutica. Isso, pronto, já explicamos Sócrates. Agora vamos responder as questões propostas, ok? Para ficar mais claro na nossa mente. Bom, pessoal, então a partir do slide 15, temos questões propostas, tá? Vamos lá responder algumas questões. Slide 16. Essa questão aí, ela está na sua apostila, na página 73. Toda vida que termina um tema, tem questão lá no final, certo? Página 73 aqui em cima. Vamos focar aqui direitinho aqui, Então você vê que essa questão aqui é a que está aí no slide 16. Então vamos lá. Ele diz assim: explique o que você compreendeu sobre como se chega ao conhecimento das coisas por meio do método de indagação de Sócrates. Enfim, pessoal, ele está querendo que você explique com as suas palavras, não precisa ser uma coisa perfeita, linda, maravilhosa, não escreva do jeito que você conseguir. Com as suas palavras, explique como é que você entendeu isso, o conhecimento, como é que as pessoas chegam no conhecimento para Sócrates. Aí você explica, né? Eu não vou dar a questão mastigada para você, eu quero que você escreva. Mas você pode explicar tudo que eu falei, né? Vou dar umas dicas aqui, tá? Conhecimento, ele já tem dentro da gente. A gente não pega o conhecimento fora e traz, ele já está dentro da gente. Conhecendo a si mesmo, reconhecendo a ignorância, buscando através do diálogo e da reflexão, da crítica, com a ironia e com a maiêutica que eu expliquei, eu acesso esse conhecimento que já está dentro de mim e faço ele nascer. Eu relembro disso, tá certo? Então, é uma dica, você escreve da sua maneira. Como é que se dá o conhecimento para Sócrates? Ok? É só isso que a questão quer. Parece difícil porque é bem assim extenso, mas na verdade é bem fácil de responder. 17. Questão interessante, questão que caiu no Enem, né? No Enem 2017. Eu sempre trago questões do Enem também para vocês. Que muita gente acha que o Enem é coisa do outro mundo, né? Mas as questões do Enem, muitas vezes, não tem um texto enorme e a resposta é muito fácil, né? Vamos lá? Enem 2017, slide 17. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte.
O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção em direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os levam a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Pessoal, o que ele está dizendo neste texto todinho? Ele está dizendo que quando Sócrates chama a pessoa, exorta, convida a pessoa para o debate, para o diálogo, muita gente teme isso, tem medo, foge. Nem todos têm coragem de ficar, porque o Sócrates paralisa e embaraça, porque ele bota a pessoa em conflito com o que ela acredita que já sabia. Então, muita gente, já sei de tudo. O Sócrates chega, tu sabe de tudo? Vamos ver. E começava a questionar. E aí a pessoa entrava em contradição e percebia que nem sabia tanto assim. E aí, se a pessoa for humilde, eles vão construir um conhecimento novo. Certo? Só disse isso. Aí a questão pergunta ali, O texto evidencia características do modo de vida socrático que se baseava na... Muito fácil. Vamos ver como é que era esse método socrático aí. Vamos lá, pessoal. O item A, né? O item A diz assim: contemplação da tradição mítica. Será que o método socrático era contemplar a tradição mítica, analisar os mitos? Será que o foco era esse? Não, né, pessoal? Não era esse. A gente não falou disso aqui. Cuidado, ele era um cidadão grego, ele era um homem da Grécia e ele acreditava nos deuses, certo? Mas na hora de fazer filosofia, a questão era diferente, não era assim o método dele. B. Sustentação do método dialético, olha só não vou dizer que essa é a verdadeira ainda, porque a gente tem que olhar todos os itens quando for marcar uma questão dessa, tá? C. Relativização do saber verdadeiro, de jeito nenhum. Lembra, para ele não relativizava a verdade, ou o saber. Para ele a verdade só é uma. Então não é relativo saber, não. A verdade para Sócrates é uma só e pronto, acabou, vale para todos. Não é relativo. Então o item C está errado. D. Valorização da argumentação retórica. O que é retórica, pessoal? Retórica é quando eu tenho a capacidade de convencer alguém. O Sócrates valorizava isso? Claro que valorizava também. Mas o foco da filosofia dele não era você, sou capaz de convencer você. Pronto, isso é verdade. Não. Tem que ser verdade mesmo. Não adianta ser algo mentiroso e alguém conseguir te convencer de que aquilo ali é verdade. Quem fazia isso eram os sofistas, né? Então, o item D, Sócrates valorizava mais a verdade em si do que a retórica, né? Não é verdade o item D, isso não é verdadeiro. E o item E, investigação dos fundamentos da natureza. Não, porque o foco da filosofia de Sócrates já era focado mais no ser humano, no antropo, no homem. Quem buscava explicar a natureza eram os pré-socráticos. Lembra? Tales, Pitágoras, Demócrito, os pré-socráticos, antes de Sócrates. Então, pessoal, só tem um item certo aí que está muito claro, que a gente já viu há muito tempo, que é o B. Sustentação do método dialético, com diálogo, para se chegar ao conhecimento. Item B de bola é o correto. 18, slide 18, uma questão da Unicamp 2013. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Essa questão está explicando aquele negócio que eu falei lá no começo da aula, que o Sócrates é considerado o mais sábio porque ele reconhece a sua ignorância. Vamos ver o que a questão quer da gente. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, vamos ver? Item A. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir mais conhecimentos.
Vamos ver se é essa? Deixa essa aí pendurada aí. B. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. Está errado, porque filosofia não é só reproduzir, imitar e repetir o que vem lá de trás, não, pessoal. Filosofia é criar algo novo, então está errado isso aí. O final matou o item, né? O finalzinho. C. A dúvida é uma condição para o aprendizado, e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas e a partir de métodos rigorosos. Esses itens querem pegar você, né, pessoal? Eles querem pegar você no contrapé. Ele começa bonitinho, certinho, e lá no final ele bota um erro. Ó, a filosofia, verdades dogmáticas, não, pessoal. Quem trabalha com dogma, verdade inquestionável, são as religiões. A filosofia não. A filosofia questiona tudo. Tudo está em aberto para questionar. Verdades dogmáticas não combina com filosofia, não. D. É uma forma de declarar ignorância, permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com coisas abstratas, nem pensar, né, pessoal? A filosofia do Sócrates não era uma coisa só para ficar pensando nas coisas abstratas, não. Eram preocupações do dia a dia. Então, o item A é o correto mesmo. Ele está correto faz tempo. Ó, item A é aquele que se reconhece como ignorante, torna-se mais sábio por querer conhecer mais, né? Adquirir conhecimentos. Item A é o correto. Certo? E o slide 19, ele traz uma questão aí da Unimontes 2011. Lembremos a figura de Sócrates. Dizem que ele era um homem feio, mas quando falava, exercia estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Bem fácil essa questão, ó. Quais são as duas maneiras que eu falei do método socrático para se chegar ao conhecimento? Olha aqui no quadro. Certo? Se você acessar, lembrar do quadro. Essas duas maneiras são denominadas de... Não precisa nem ler todos os itens. Já temos ali o item B de bola como item correto. Ironia e maiêutica, né? A ironia, as perguntas fingindo não saber, né? Instigando a outra pessoa a entrar em contradição. E a maiêutica, quando acontece esse surgimento de novas ideias aí, nasce ideias, certo? E chegamos ao final de mais uma aula. Nesse slide 20 aqui, a gente está sempre colocando agora no final essa lembrança aqui para vocês, tá, pessoal? Leia sua apostila, que é importantíssimo você fazer a leitura da sua apostila, porque o que o professor passa aqui é uma parte, é a parte da gente. Aí você faz sua parte lendo a apostila para fixar o conteúdo. Aí umas dicas que eu dou: marca com marca-texto, certo? Anota alguma coisa que você acha interessante, alguma dúvida, tá? Outra coisa que eu coloquei ali, ó, treine com atividades. Ah, professor, você já fez atividade aqui com a gente aqui. Busca mais, vai na internet, procura atividade, procura fazer, vai na apostila. Porque assim, ó, vai aprender mais. E busque por vídeos e mais conteúdo, né? Não é uma coisa obrigatória, mas só que ajuda, pessoal. Por exemplo, você assistiu minha aula aqui, você pode chegar e assistir o filme do Sócrates. Aí tu vai ficar fera, tu vai entender melhor. Opa, o professor falou isso aqui, é verdade, ó. Tá aqui no filme, olha o Sócrates aqui. Agora eu entendi o Sócrates direitinho, melhor ainda. Aí eu vejo um vídeo, um comentário, busca mais conteúdo, tá certo? E assim você vai além de aluno, você vai se tornar um aluno estudante que busca conhecimento além da sala de aula e dos conteúdos aqui. Ficou entendido, Sócrates? O método de Sócrates. Então encerramos aqui a parte 1 do tema 2, o conhecimento para Sócrates. No tema 2, parte 2, vamos entender o conhecimento para Platão e o conhecimento para Aristóteles. Certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.